Vamos só dar um tempo aí para o pessoal entrar, fazer alguns comentários, até que estão lá na nossa página, Facebook. Por que nós escolhemos esse horário, né? Algumas pessoas começaram a criticar o horário, dizendo que a gente era insensível, que não sabia o que estava acontecendo, mas não tem nada a ver. Na verdade, a gente sabe que essa gravação fica, então vai ficar no Facebook para todo mundo poder assistir. Coletamos uma série de perguntas que vieram via e-mail e até algumas que foram colocadas na página. Então, a ideia é a gente poder fazer uma discussão boa. E por que o meio-dia? Porque, assim, representante comercial vai de sol a sol. Então, assim, qual que é o melhor horário? Cada um tem um horário. Então, nós entendemos, assim, que na hora do almoço, eventualmente, as pessoas estavam um pouco mais disponíveis, podendo dar uma parada, e aí faz pergunta, faz uma interação. Então, foi essa a questão, tá certo? Não teve nenhum outro motivo aqui. Nós vamos estar lendo alguns comentários aqui, para a gente poder responder. Mas, inicialmente, o que eu acho que é importante, assim, é saudar os representantes comerciais. Eu tenho uma empresa, eu tenho representantes comerciais, sempre trabalhei com muito respeito. A gente sabe a importância do trabalho que vocês fazem, que vocês vão desbravando novos mercados, a importância dos bons representantes que vão ajudando muito tudo que acontece na indústria e no comércio quando fazer as vendas. A gente sabe que quem está no sol, está na rua, está no carro, batendo na portaria, é o representante comercial. Sabemos de todas as dores do representante comercial. Então, quem fala que tem uma insensibilidade não sabe o que eu conheço. Eu estou há 30 anos na indústria, trabalhando como vendedor também. Então, assim, a gente escuta isso, entende com um pouco o que está acontecendo, uma revolta. E a gente entende até, porque agora como deputado federal, nós somos os históricos para ver os outros projetos que foram apresentados. E, de fato, boa parte desses projetos, eles tiravam direitos. Então, quem está falando que esse projeto é ruim para representante comercial, que está tirando algum direito, não leu o projeto. Literalmente não leu o projeto ou está mal influenciado por pessoas que têm interesses que são diferentes dos verdadeiros representantes comerciais. E nessa live nós vamos ir ponto a ponto, vocês vão entender claramente qual é a intenção de a gente poder melhorar e muito para os representantes comerciais a relação. Isso. Quando a gente olha os projetos que foram apresentados desde 2000, eles já vêm com a preocupação de limitar mesmo o período do 1/12avos, que seriam limitados lá para vocês. Só que depois da audiência pública que aconteceu lá na Câmara, a gente teve uma maior acessibilidade com o tema e foi realmente ouvir para ver qual era o problema e encontrar uma saída para resolver o que ficou para trás e pensar numa forma melhor de negociação, até para que os empresários possam eliminar passivo e vocês receberem a parcela referente a 1/12avos. E, na verdade, essa alteração ela é importante porque a gente tem uma mudança de paradigma desde a época que foi promulgada a lei do representante comercial, que foi em 65. A gente já passou por muitos momentos históricos que mudaram a forma de contratação e teve também a Constituição de 88 que muda esse paradigma. Então, reforma trabalhista também que entrou, tem uma série de coisas que a gente está falando. Então, gente, vamos entender esse projeto como um projeto de atualização da relação e de uma relação que tem problemas, né? Então não é de hoje que os problemas acontecem, mas vamos entender ponto a ponto e vamos ver como é uma opção, não é uma obrigação. Vamos ver alguns pontos, eu quero deixar bem claro, bem no início dessa live, para ficar absolutamente claro. A primeira pergunta, vai acabar 1/12avos? Não, não vai acabar 1/12avos. Isso não faz parte desse projeto. Vou perder todo o meu histórico, todo o meu período de apuração do 1/12avos que eu já tenho, mas também não vai. O projeto não prevê nada disso. Prevê outras coisas, ou seja, direitos adquiridos não vão ser eliminados. Douglas, quer completar alguma coisa? Bom, vamos lá. A gente está analisando aqui um projeto de lei que vai mexer numa lei que foi feita em 1965, muito antes da Constituição de 88. Depois de lá, muitas coisas já mudaram. Depois, em 2012, a gente teve o novo Código Civil. As leis no Brasil vieram avançando muito. Esse tipo de relação hoje em dia, e não é desejo do representante comercial, que tem hoje
a liberdade muito mais do que tem um CLT hoje, não é desejo de ninguém que a gente continue tendo essas amarras. O que a gente não quer aqui é prejudicar direitos dos representantes, e o projeto foi feito primeiro pensando nisso, mas também não criar insegurança jurídica para o próprio representante, para a empresa e para o representante que hoje, muitas vezes, quando a empresa vai à falência, tem dificuldade financeira, acaba nunca pagando aquela conta, aquele trabalho que o representante fez por muito tempo. Então, em primeiro lugar, para a gente deixar muito claro aqui sobre os pressupostos. Estou mexendo numa lei muito antiga, que não foi recebida na Constituição, não foi recebida depois, não é mais uma prática hoje ficar regulamentando mercados, não é o que se quer, não é o que os representantes querem, não é o que as empresas querem, a indústria quer. Então, aqui nós estamos indo no caminho de dar maior liberdade com segurança jurídica para quem quiser fazer esse tipo de contratação que é muito comum no mercado. E a gente, Alexis, separou algumas perguntas e colocações que vieram na página, que vieram muito bem, que vêm ao encontro disso que a gente está apresentando aqui e que, na verdade, demonstram que algumas pessoas não leram o projeto de lei para opinar e acabaram caindo em uma divulgação desleal de que se acabaria com esses direitos, com esse acúmulo de muitos anos que as pessoas... E é natural. Se alguém trabalhou sabendo que ia receber 1/12, né, no final daquela relação, é claro que a pessoa, e a gente entende, o deputado entende muito bem, a equipe trabalhou com isso, que não pode, de repente, criar uma lei que coloca isso em risco, né? E a gente entende perfeitamente o lado do representante, e a gente quer demonstrar aqui como a gente está convergindo muito também com a opinião de muitos representantes comerciais. Agora eu vou pegar a opinião do Edson Teófilo Fernandes, e quem quiser olhar essa opinião, encontra-se lá aqui nessa página, página do deputado, lá no card dessa live. E ele fala lá que, e elogia a empresa organizada que ele trabalhava, que depositava religiosamente 1/12 em janeiro, e usou isso como exemplo de empresa boa, né? Pegava todo do ano passado, né? E depositava de uma vez só em janeiro. E que isso seria uma boa prática. Pois bem, essa prática hoje, pela lei atual, não é permitida. Causa uma insegurança jurídica para quem faz esse tipo de coisa. Hoje está ilegal fazer isso. E perigas da empresa fazer isso e ter que pagar tudo de novo. Tudo de novo. Com esses 1/12 a mais que foi pago adiantado, porque não tem previsão legal para isso. Então... E entrar numa discussão judicial gigantesca entre as partes, que não é o que se quer aqui. O mais legal de tudo é que o projeto de lei faz exatamente isso. Prevê que todo mundo que não está hoje podendo receber 1/12 por ano, né? Todo ano fazer esse acerto, porque as empresas têm essa insegurança e não fazem, por essa razão, por ter a insegurança de ter que pagar depois novamente, vai poder fazer. Então vai estender isso, que é uma prática que algumas empresas estão fazendo à margem do que a lei permite hoje, vai estender como uma prática. Né? Então, o Edson trouxe isso como exemplo, e a gente concorda, de uma empresa organizada, uma representada organizada. Só que, infelizmente, ela não está podendo se organizar hoje, as outras não podem se organizar assim hoje, porque a lei, efetivamente, não permite. A lei atual, mas o projeto de lei muda esse ponto. Então, vamos só com alguns stories organizar a nossa live aqui, para as pessoas entenderem claramente. Primeiro, quando no começo desse mandato eu apresentei o projeto, e aí eu faço assim uma autocrítica, a minha culpa, o projeto estava ruim, a redação ruim, e imediatamente eu percebi aquele erro, tirei. O que nós fizemos com isso? Nós chamamos o Confere, chamamos o pessoal dos empresários, a CNI, criamos uma audiência pública que foi assim amplamente divulgada, recebemos vários representantes comerciais no nosso gabinete, conversamos com eles para poder ver as situações e vários deles manifestaram alguns pontos que são problemáticos que nós estamos tentando resolver nesse projeto. Então, uma das reclamações comuns que tinham desses representantes comerciais, puxa vida, eu tenho um contrato antigo com uma empresa de sapato que no começo da minha relação eles pagavam 7% sobre as vendas que eu fizesse. Isso foi para 6, foi para 5, foi para 4. Está muito ruim, eu quero ir embora, quero trabalhar para outro. Mas eu tenho para receber atrás 500, 600 mil reais, mas a empresa não me manda e eu também não quero ir embora. Porque se eu for embora por livre vontade, eu simplesmente perco todo aqueles 1/12. Poxa, o cara trabalhou a vida inteira abrindo um mercado, sendo um representante. A relação foi ficando ruim porque a empresa está indo mal, porque não, sabe, baixando as condições de trabalho. E a pessoa fica dependente da empresa, se sujeitando, porque tem lá
uma suposta poupança de um 12avos e não consegue se livrar. Então, quando nós escutamos esses relatos de representantes comerciais que foram à audiência pública, a gente percebeu a importância de fazer uma alteração nessa questão dos 12avos e como que a gente assegura para a parte que é mais fraca, que não tenha dúvida que a parte mais fraca é o representante comercial, porque se a empresa falir, ele fica sem nada. Se ele morrer, também fica sem nada. Se ele quiser sair da relação, fica sem nada. Como é que a gente consegue acertar isso? Então, a gente fez a discussão. A discussão foi feita, todo mundo apresentou as partes, pegamos um projeto de lei com os assessores da casa para poder ter segurança jurídica, né? Então, eu não faço isso de qualquer jeito, assim, saiu da minha cabeça, é lá com as consultorias legislativas da casa, construiu-se um texto, esse texto foi apresentado para as partes interessadas. Então, veio para a CNI, Associação Brasileira de Indústria Têxtil, várias indústrias contratantes, e também mandamos para o Confere. O Confere tinha esse material há mais de 2 meses atrás. Foi em agosto desse ano que nós entregamos lá. Falou, analisem, avaliem, façam as suas propostas. Então, quem fica fazendo videozinho que a gente não escuta ninguém, que não tem, não está com a verdade. Está inventando coisas que não são verdadeiras. Isso aqui foi com muito diálogo. Quando eu fiz o meu vídeo, que a coisa foi construída em 2 mãos, é com 2 mãos sim. É Confere de um lado e é CNI do outro lado, para poder chegar num documento que seja de bom para as partes, atualizando as relações que foram muito alteradas com a vinda da tecnologia, com a reforma trabalhista. Tem uma série de novos, até o Código Civil, que prevê algumas questões que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Então, foi construído. E, de uma vez pronto, óbvio, a CNI queria que fosse só os últimos 5 anos que fossem conferidos. O Confere queria que fosse 15 anos. Nós achamos que dá para ficar no meio do tamanho 10 anos. Por que 10 anos? Porque hoje no Código Civil existe, e está claramente dizendo que não há prazo maior que 10 anos. Então, nós estamos fazendo aqui é acertar o prazo para poder diminuir as disputas judiciais. Porque não adianta, você tem 30 anos para receber, vai na justiça, começa uma briga, porque o empregador fala assim, não, só pode calcular os últimos 10. Não, mas na nossa lei que é 30, mas essa lei é de 65, mas o novo Código de processo, chama de Código Civil, está dizendo que é 10. Insegurança jurídica, gente. Quando tem insegurança jurídica, tem disputa nos tribunais que custa dinheiro, custa advogado, custa para todo mundo. Vamos resolver isso claramente? Isso é perda para ambas as partes, né? E aí, vendo toda essa questão e vendo os projetos antigos, o que a gente pensou? Falou, não, vamos colocar um marco que vai ser, a partir da aprovação do PL 5761... Vai falando, que eu vou baixando aqui. A partir da aprovação do PL 5761, o que ficou para trás vai ser negociado e a empresa representada pode ou fazer o pagamento integral ou fazer o pagamento parcelado na forma que foi determinado lá. E o que seria para frente poderia ser pago anualmente, num prazo de até 10 anos prescricionais para ficar na linha do que prevê o Código Civil hoje. Então, um exemplo para ficar mais claro isso com números. Se você está lá no seu contrato, finalizando seu contrato de representação e o PL foi aprovado, você tem um 12avos lá de R$120 mil para receber. O que o projeto fala? Que as parcelas referentes a esse valor tem que ser no mínimo um 12avos desse valor. Então, de 120 mil, você vai ter parcelas de R$10 mil. E essas parcelas elas têm que ser pagas sucessivamente em um prazo máximo de intervalo de 3 meses entre elas. Então, na prática, o que a gente está vendo? Os R$120 mil vão ser pagos no máximo em 3 anos, que seriam 12 parcelas de um 12avos daquele valor que ficou estocado. Mas isso é uma outra discussão, porque agora vamos entrar no projeto propriamente dito, para a gente poder explicar. O que eu quis motivar, assim, o que motivou esse projeto de lei é assegurar que esse um 12avos não fique só numa promessa, que fique numa esperança, que fique uma poupança interminável, que, aliás, vamos falar de passagem, poupança que só é reajustada pelo índice de inflação.
Quer dizer, de que adianta você fazer uma poupança de 30 anos que só tem correção monetária que não tem nenhum rendimento, zero rendimento? Não era melhor você pegar esse dinheiro e colocar no teu banco, na tua aplicação financeira, ou botar no teu negócio e ganhar mais? Fica essa questão de 1/12 de 30, 40 anos e que periga naquela ponta lá. Se você morrer, ou se a empresa quebrar, ou se tiver falido, ou se tiver dinheiro, não receber nada. E aí vai na justiça, sabe quanto tempo demora um processo desse, gente? 10 anos, 15 anos, é uma coisa insana. Vamos resolver isso para poder garantir com que as pessoas, os representantes comerciais, possam receber a sua parte e para o lado das empresas, que elas também não fiquem criando um passivo, porque a empresa, vamos falar seriamente, ela não vai fazer um fundo, uma reserva para ficar pagando os representantes comerciais. Ela precisa girar o dinheiro. Na empresa, o dinheiro gira. As empresas, inclusive, têm muito mais dívidas do que caixa, porque elas têm que alavancar o negócio delas. Aí chega lá na ponta, quebra a empresa, não recebe nada. Olha a nossa preocupação nesse projeto. Olha a preocupação nesse projeto. Então, vamos lá. Alguns pontos que são nesse projeto que são importantíssimos. Primeiro, é obrigatório passar de um regime atual para o próximo regime da proposta do projeto de lei? Não, não é obrigatório. A empresa que quiser ficar no regime anterior pode ficar. Tanto que tem um prazo de 180 dias, que ela define se ela migra ou não. Se ela migrar, ela vai ter que acertar o passado. Ou seja, ela vai fazer uma rescisão, ela vai quebrar o contrato. Então ela tem que pagar 1/12. É ruim isso? Eu faço a pergunta, é ruim isso? É ruim para a empresa, se ela quiser migrar. Se ela não quiser, ela fica exatamente no atual regime. Agora, se ela vai partir para o próximo regime, que ela quer quebrar o contrato, ou se ela quiser fazer novos contratos com novos representantes comerciais, aí ela pode optar, regime antigo ou esse regime atual, que também é uma opção novamente. Então, se ela migrar, ela vai ter que acertar, e aí é o que o Hugo falou. Ela vai ter que ter uma forma de poder pagar esse atrasado. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, ela vai ter que escalonar isso, e aí está a regra lá que não pode pagar menos que 1/12, pode pagar a cada 3 meses, para poder acertar o fluxo de caixa, gente. Isso é muito dinheiro. Isso é um problema para as empresas. Muito bem. Então, isso está feito. No novo regime, o que nós estamos propondo é que, a cada 12 meses, a empresa calcula todo um 12avos, faz o pagamento para o representante comercial a título de adiantamento de um eventual rescisão, né, uma quebra de contrato. Ou seja, ela vai antecipando essa suposta quebra de contrato. Ok? Agora, daqui a 12 meses, quebrou o contrato, ela não precisa pagar, Deus me não, digo, só 10 anos, daqui a 10 anos, 20 anos. Quebrou o contrato, ela não tem aquele pacotão todo, ela vai só apurar os últimos meses, quebra o contrato, paga, tá tudo certo. O representante comercial quer pular fora, quer sair fora, e aí ele vai querer acertar, aí o que vai acontecer? Obviamente, vai apurar aquilo tudo e vai perceber que já foi adiantado, não era de direito e, portanto, ele, naquele último mês, vai ter que acertar a conta. Então, é essa a diferença, tá certo? Também, vamos dizer o seguinte, muda a relação de quem está devendo para quem, tá certo? Isso que é importante deixar claro nesse projeto de lei. Mas a vantagem de você receber, né, um adiantamento de indenização é que, primeiro, o dinheiro você põe no teu bolso, cara. Você vai poder aplicar esse dinheiro. Você vai poder resolver questões ou investir no teu negócio. Está entendendo como a diferença acontece? E está vendo como a gente está garantindo para o representante comercial uma situação que era muito ruim? Aquele representante comercial que já recebe todos os anos o acerto vai continuar exatamente igual, só que com a segurança da lei agora. Então, uma dúvida que poderia surgir é, mas eu que já recebo anualizado, né? Vai continuar agora com a segurança jurídica para as duas partes de que se está fazendo a coisa certa. Essa também é uma dúvida que poderia aparecer. Outra dúvida foi, por que não foi feita... Eu vou só acabar isso aqui. Lógico. Por que a gente não fez o projeto para ser mensal, né, Alexis? Porque se fosse mensal, isso seria só uma parcela ia ser uma extinção daquele direito com incorporação na comissão. E isso é uma coisa também que a gente não quer,
porque senão nós estaríamos simplesmente mudando o nome, né, chamando de um 12avos aquilo, na verdade, que é uma reserva que vai acabar acontecendo lá no final do ano. Então, por essa razão, a gente optou por fazer uma anualização desse recurso e não de maneira mensal, conforme até se propôs, algumas pessoas propuseram. Essa questão do mensal, só para falar, né? Se fosse mensal, o que ia acontecer é que a empresa, muito espertamente, ia baixar um pouco a comissão para incorporar um 12avos e falar que estava pagando um 12avos e não estava pagando nada. Então, nós também não concordamos com isso, e por isso que a gente falou assim, faz anual, que aí calcula um 12avos, traz para aquele momento, faz o acerto, e o representante comercial vai podendo embolsar o recurso. Quer falar alguma coisa? Tem uma questão também da sazonalidade de alguns certos negócios, né? Que em alguns meses tem uma alta muito grande, então é melhor, ou também uma baixa, né? Então, fazendo em um ano, ele consegue consolidar. Mas tem aqui a pergunta do Edvilson Gonçalves da Silva, que fala o seguinte: senhor Alex, disputa jurídica sempre vai ter para receber isso. Eu estou vivendo isso, uma empresa que represento inventou uma dispensa com justa causa e estou discutindo na justiça o meu direito. O proprietário me mandou entrar na justiça dizendo que não iria pagar. Essa já é a nossa realidade, infelizmente, com 10, 15 e o tempo integral. Isso vai continuar acontecendo. A diferença que é o seguinte: se acontecer isso, uma invenção de uma justa causa que inadequada, se acontecer isso com o novo regime do PL que a gente apresentou, a grande parte do 1/12 vai estar paga. Porque se ele parar de pagar em algum momento ali, certamente a relação de vocês já vai estar desgastada e tudo mais. Então, o que a gente está prezando aqui é que as relações entre o representante e o representado sejam claras, tenham boa fé entre os dois e tudo mais, que um 12avo seja pago anualmente e que vocês também não fiquem à mercê de uma mudança abrupta de comportamento. Então, agora a gente fez o quê? Até para poder deixar bem claro como é que são. A gente simulou se colocar na pele do representante comercial, com a lei atual e a vantagem da nova lei, e depois a gente vai fazer uma simulação como se eu fosse o dono da empresa, o empregador, para poder fazer análise, para ver como essa lei é um ganha-ganha, não é um ganha-perde. Então, quem está falando que representante comercial sai perdendo, vamos fazer análise dessas situações e vamos ver de fato se está perdendo, para ser justo nessa situação. Então, ó, primeira situação, cadê aquelas situações lá? Situações. Se perde a qualidade do produto durante... Então, vamos lá. Você tem um representante de uma empresa, está lá 15 anos representando, ótimo. De repente, a empresa começa a ficar desatualizada. O produto dela não é mais adequado, perdeu tecnologicamente, é um produto ruim, você não consegue mais vender. É uma luta porque a empresa não se atualiza. Ela perdeu o timing dela. E aí você tem lá 300 mil reais de um 12avos. Como é que você faz para sair? E aí tem uma outra empresa boa que quer te contratar porque você conhece o mercado, ela tem um produto tecnológico melhor, você quer mudar. Como é que você faz para sair, sendo que você tem aqueles 300 mil reais lá pendurado? É complicado. Né? Se você sair, você perde tudo. Tá certo? Agora, se você acertou lá um 12avos, já está no teu bolso. Né? Óbvio que aí você vai ter que negociar com o dono da empresa. Faz o seguinte, acerta para mim para eu poder ir embora. Porque a empresa também não consegue te mandar embora. Se ela está desatualizada, ela está com caixa ruim, ela está quebrada. Ela não tem dinheiro para te mandar embora. Você está vendo como essa relação desse suposto poupança que está lá de 300 mil reais virou um problema para ambas as partes. A empresa que não tem dinheiro para poder acertar e você que gostaria de pular para um outro negócio não consegue porque também quer receber aquele dinheiro. Então, na nossa proposta, não existe essa amarra, esse valor que ficou para trás que acaba segurando a relação. Então, ó, primeira situação. Segunda situação, a empresa foi para falência mesmo. Como é que você fica? Perdeu tudo, cara. Perdeu não tem jeito. E você é a parte mais fraca. Terceira situação, o dono morre, era um cara bacana pra caramba, entra aqueles filhos que era tudo playboy, aloprado, que não sabia de nada e começa a estragar a relação. Chega um gerente imbecil, começa a dificultar a tua vida, fala, não vou pagar nada disso.
começa a ter um relacionamento extremamente injusto e incorreto com você, representante comercial. Você quer sair, mas você tem lá os 300, 400 mil reais para trás. Cara, você não aguenta mais aquela vida porcaria. Você vai deixar esse dinheiro? E o que a empresa quer, se o cara for mau caráter, má índole, é tudo que ele quer que você peça as contas mesmo. Porque aí, você pediu, você não tem direito a nada. E ela se livrou de um puta passivo trabalhista. Veja quando ele faz um acerto mensal, você consegue... Mensal não, desculpe. Anual, você tem essa amarra desfeita. No fundo, essa questão dos 300, 400 mil, esse 1/12 que dura 30, 40 anos, ele só está privilegiando empresas ruins e representantes comerciais de mau caráter. Aquele que fala, beleza, a empresa não consegue me pagar, fico aqui tirando pedido. O cara bom mesmo, aquele cara que é requisitado, aquele que é um bom profissional, esse não tem interesse nisso, porque ele quer ter mobilidade. Ou a empresa trata bem ele, ou a empresa valoriza ele, ou a empresa paga corretamente, ou ele pula fora. Pula fora por quê? Porque não tem mais aquelas amarras. Ele consegue ter mobilidade. Entendeu a pegada aí? Qual que é a outra pergunta aqui? Condições de negociação. É um pouco tudo que a gente falou. Então, a empresa também começa a alterar a condição e tudo mais, e aí fica ruim o ambiente. Então, desse lado do representante comercial. Outra coisa do representante comercial é importante, que eu acho que é legal falar. De novo, estou repetindo um pouco, mas é importante falar. Você acha de fato que esse 1/12 numa relação de 20, 30 anos é uma poupança? É a pior aplicação financeira, porque ela não rende nada. No máximo, ela vai ter correção monetária. Você podia estar pegando esse dinheiro, podia estar aplicando e ganhando muito mais, porque indenização é só reajuste de correção monetária, não tem aplicação, não tem investimento. Não faz o menor sentido você achar que 30 anos guardando aquele dinheiro é uma boa aplicação. Aquilo vira uma dependência tóxica entre as partes. Tem aqui, respondendo mais perguntas que vieram já no card da divulgação aqui, tá no outro post aqui na página, quem quiser acompanhar, pode acompanhar lá, é a postagem do Thiago Medina, que fez um questionamento lá, fez suas colocações e questionou por que não um 12 mensalmente, eu propôs que se pagasse um 12 mensalmente, e até já respondemos aqui, já falamos, né? O projeto vai na linha do que o Thiago propõe, mas faz esse truncamento anual justamente para não incorporar isso na margem da comissão, que a gente sabe que é o que acabaria acontecendo. Então, respondendo essa do Thiago Medina também. Tem uma muito interessante aqui, do Ricardo, eu acho que fala Esquiavão, eu até peguei aqui para ler um trecho do que ele coloca. Ele tem 2 pontos que eu acho fundamentais aqui. Ele fala, concordando com a gente aqui também, sobre fazer o acerto anual. Eu acho isso fundamental. A gente vê assim, os representantes comerciais que foram ali na postagem, leram ou não leram o PL, acabam dizendo aquilo que está escrito no projeto de lei. Então, é muito legal que a gente está respondendo aqui algumas dúvidas, e dúvida mesmo sobre o pouco, porque quem foi pro positivo, né, acabou não sendo a maioria, mas acabou propondo aquilo que o projeto de lei já propõe. Então, isso é muito legal de acontecer. E outra que ele traz muito bem é a desobrigação da contribuição com a associação. Ele diz lá que a associação só serve para... A única interação que tem um ano inteiro é para pagar a conta. Quer dizer, a gente é totalmente a favor da livre associação, mas livre. Ninguém deve ser obrigado a se associar. Então, aí tem um problema muito grande. Pegar, por exemplo, core, a gente é obrigado, enquanto representante comercial, a estar vinculado a um core. É obrigado em várias profissões, e até se entende quando é na área médica, se entende na engenharia, eu sou engenheiro e tem que ter CREA lá, porque, afinal de contas, se eu fizer um dimensionamento errado, vai me matar, vão morrer pessoas, e é isso que diz a Constituição. A Constituição diz só para casos de risco iminente, etc., de vida, né? Segurança e interesse público, enfim. Agora, nesse caso, não há. Então, por que obrigam as pessoas que querem trabalhar a contribuir para Confere, para Core, para associações, etc. A gente é totalmente contra esse tipo de obrigação. Se eventualmente o Core, se eventualmente o Confere, as associações, enfim, estiverem fazendo um bom serviço, é lógico que, agregando valor, os representantes comerciais viriam a querer se associar. Agora, obrigar
a gente seria contra. Então, o Ricardo Schiavão aqui trouxe isso, essa proposta, é uma coisa que a gente concorda muito, e é um dado muito interessante, a assessoria legislativa da Casa, esse projeto de lei tem muita segurança jurídica, porque tem na Casa assessoria legislativa, que são servidores concursados, que entendem muito bem do processo legislativo e da forma de fazer um projeto de lei que ele seja totalmente constitucional, legal, que não tenha vícios assim na escrita, na forma, enfim. Esse pessoal esteve junto com a gente e eles trouxeram para a gente um texto muito bom, mas também a contribuição dizendo, desde a década de 80, vejam bem, desde a década de 80, com a Constituição de 88, não se faz mais nenhum conselho de classe. O único que surgiu foi um split da engenharia e da arquitetura, que surgiu o CAU lá, a turma da arquitetura. O único, desde a década de 80. Então, assim, essa questão de associativismo, a gente acha muito importante a associação, a livre associação. Agora, obrigar com imposto, agora, para ser representante comercial, por uma razão que não se explica, não é nem constitucional, e aí há uma discussão se é constitucional, inclusive, esse tipo de contribuição. A gente gostaria muito de ver essa proposta do Ricardo aqui, inclusive, sendo levada à frente eventualmente. A questão aí é o seguinte, né? Eu penso, né? Você está na tua cidade, você quer trabalhar, e aí vem alguém e fala, você não quer representar para mim esse produto, esse sapato, sei lá, madeira, carpete, qualquer coisa. Você fala, pô, por que não, né? Sou comunicativo, eu tenho bons contatos, eu sou um cara comercialmente bom. Aí você fala assim, então tá, então eu vou começar a representar o teu produto. Aí, primeira coisa que fala não pode representar nada, você não pode trabalhar enquanto você não estiver ligado a um COR, CORCESP, alguma coisa, algum estado. Por que não pode? Quer dizer, alguém cerceando a tua vontade de trabalho. Mas aí o que acontece? A gente entende que, lógico que quem trabalha no mesmo ramo tem que ter uma representatividade. Isso não é problema, mas isso o sindicato pode fazer muito bem. O que acaba acontecendo aqui com o Conselho Regional fazia muito sentido quando não havia a reforma trabalhista e as empresas queriam muito que os representantes comerciais estivessem ligados a um conselho regional aí, de representantes de comerciais. Por quê? Porque não queria correr o risco daquela relação acabar sendo questionada na Justiça do Trabalho, dizendo que não era um representante comercial e sim era uma relação CLT disfarçada. Ok? Então, morrendo isso com a reforma trabalhista, onde não tem mais problema de você terceirizar, né, a atividade fim da empresa, ou seja, o departamento de venda de qualquer empresa pode sim ser terceirizado, não tem mais problema, cai essa teoria. Mas eu não queria trabalhar tanto nesse ponto aqui, porque eu acho que isso são os próprios representantes comerciais que têm que lutar por isso, para que possam ter a liberdade de poder trabalhar e empreender sem ser obrigadamente ligados a um conselho regional de representantes comerciais. Eu acho que conselho regional de medicina, de arquitetura, faz sentido. Para mim, comercial não faz sentido. Mas isso não é parte dessa matéria, não faz parte desse pleito. O que nós estamos falando aqui hoje é a relação desse projeto de lei. E aí, eu acabei de falando sobre o lado dos representantes comerciais, uma série de vantagens que hoje eles estão passando dificuldade, hoje eles estão sendo punidos ou achacados por algumas empresas que não estabelecem uma boa relação, mas vamos para o lado da empresa agora para poder entender a importância dessa representação, dessa reforma, desse projeto de lei. O grande problema das empresas, quando elas trabalham com representantes comerciais, é porque elas não vão ter funcionários em vários lugares do Brasil. É importante que alguém que conheça uma região, que tenha lá uma boa abertura, que tenha um trânsito, conheça as empresas, possa ser contratado como uma pessoa jurídica, prestando um serviço para a empresa. Acho isso importante, acho bacana isso. Porque a empresa não vai querer abrir em todos os lugares um escritório de representação não, de um vendedor dele, e ter que pagar e poder controlar. Então, vai trabalhar com alguém que já é bom na região? Ótimo. Agora, ela quer ter previsibilidade, a empresa precisa ter previsibilidade. Ela não vai conseguir ficar fazendo reservas. Essa questão da reserva, gente, é fantasia achar que a empresa vai deixar uma poupancinha lá depositada. Nos antigos projetos de lei, até acho que nem chegou a ser um projeto de lei, né? Foi uma sugestão.
Ah, faz como se fosse o fundo de garantia. A empresa tem que ir depositando aquele dinheiro lá numa conta, tudo mais. A pergunta é, quem que vai gerir essa conta? Vai ser o Conselho Regional? De jeito nenhum. Esse dinheiro nem é deles. Esse dinheiro é da indústria e do representante comercial. Ah, vai ser as indústrias? Também fica uma coisa confusa. Então, vira mais um fundo de dinheiro parado. O dinheiro tem que circular. Então, desistiu dessa ideia. Essa ideia era ruim de administrar. Ela podia ter a ingerência de alguém querer meter a mão naquele dinheiro. Ela tinha o risco de sumir, sabe? Coisas perigosíssimas que já aconteceram no Brasil. Quantos fundos aí do pessoal da VASP, Transbrasil, fundos aí de Correios, tudo assaltado, tudo roubado. O dinheiro não vai parar em quem trabalhou de fato. Então, isso foi afastado. Então, nós discutimos muito isso, como fazer. E a empresa, do mesmo jeito que tem o representante comercial, que pode ter uma empresa ruim, a empresa, de repente, também tem um representante comercial que não trabalha mais, que não está mais nem aí, só tira pedido e não abre mais o mercado. Ou não tem mais aquela reputação boa que tinha no mercado. Ela quer romper o contrato e aí, de repente, virou a conta muito grande, uma conta surreal, uma conta assim que impagável, e aí ela não consegue também fazer essa mudança. Ou mesmo se ela está muito mal, quebrando as pernas e precisando acertar aquilo para não deixar ninguém na mão. Não consegue. Não consegue. A gente tem relatos nos tribunais de contas de 500 mil reais que vão parar na justiça. Gente, justiça no Brasil demora, é cansativa, é um problema. Vocês vão querer ir na justiça para poder conseguir os direitos de vocês? Eu acho que é muito mais negócio ir acertando anualmente para a gente poder pacificar essa relação, ela ficar mais saudável. Esse é o projeto. Então, do lado da empresa, é de ela não criar um passivo que seja impagável e que, invariavelmente, cometendo uma injustiça, ela vai falar, procure teus direitos na justiça, que a gente sabe que a justiça é demorada no Brasil. Não é bom para a empresa também. Não é bom para o representante comercial, novamente. A gente já está com 38 minutos de live. Teve uma pergunta aqui do Juan, que a gente até já respondeu aqui, que é por que o senhor não marca uma reunião pessoalmente com os representantes? Bom, primeiro que a gente marcou uma audiência pública, que é o local, é um ambiente em que se pode manifestar a opinião, fica registrado. No nosso gabinete lá, nós recebemos representantes comerciais, o Paulo, que é lá do Rio Grande do Sul, esteve com a gente, foi um prazer conhecê-lo lá, não conhecia, gente boa que contribuiu, recebeu o projeto também durante a discussão, porque participa de associação, recebemos pessoas que estão ligadas a essa pauta, são representantes comerciais, e recebemos principalmente o Confere. O Confere esteve lá, o Confere apresentou os pontos que não concordava, que achava que seria melhor melhorar. Por exemplo, o principal ponto foi a questão da prescrição em 10 anos, né, que ficou em 10 anos, mas que nós tínhamos colocado originalmente em 5, e aí eles pediram para que fosse 15, e nós dissemos, vamos fechar no meio, em 10, que daí fica igualzinho ao Código Civil. Eles concordaram. O Hugo mandou, e nós temos todos os registros disso, é legal que fique claro isso, das trocas de mensagens nós tivemos, mandamos o projeto, eles ficaram com isso. Quando fomos protocolar, disseram que não apresentaram nenhum óbice. Quer dizer, foi feita uma discussão. Agora, também não é justo que se diga que não foi discutido. No primeiro momento, a gente não havia feito essa discussão mais ampla, o deputado teve a humildade de retirar o projeto e reconhecer, bom, vamos ampliar o debate, chamamos todo o debate, melhoramos o projeto de lei, usamos a consultoria legislativa da casa, fizemos o debate e estamos aqui há 38 minutos, 40 minutos já conversando sobre isso, recebendo perguntas aqui, então acho que esse debate está muito amplo, né, deputado? Está super amplo, eu acho que a gente consegue mostrar a intenção desse projeto, qual o objetivo desse projeto. Eu fiquei um pouco chateado porque as pessoas começaram a agredir de forma assim muito rasa, baixa e sem nenhum argumento em redes sociais. Acho que é bobagem, isso não tem o menor interesse com isso. Tá certo? Eu tenho uma empresa pequena, tenho pouquíssimos representantes comerciais, os quais eu já acertei, porque eu tinha um momento que eu tive que vender a minha empresa, e aí eu falei assim, vamos acertar tudo, deixar bonitinho. Olha, eu falo para você, do lado da empresa, foi muito difícil acertar a conta. Era uma conta relativamente alta, afetou o fluxo de caixa, mas acertamos rigorosamente. Rigorosamente. Então é importante dizer isso. Nem todo mundo tem essa condição. Se não tiver, quem sai perdendo é quem vai receber. Porque quem tem para pagar, tem justiça, tem um monte de coisa. Veja como nós estamos a preocupação novamente, e nesse projeto está olhando a parte mais fraca da relação, onde nós estamos garantindo
se houver acordo entre as partes. Lembra? Isso aqui não é impositivo, isso aqui é uma opção. A empresa que quiser ficar do jeito que está, fica, não tem problema nenhum. Outra maldade que falaram, não, vai acabar. Vai acabar o quê, meu amigo? Olha o projeto, tá lá, tá escrito opção aqui. Cadê o artigo aqui, ó? Cadê a ponta aqui? Aqui, ó, artigo 32A. Faculta-se ao representado o direito de pagar anualmente. Não é obrigatório, meu amigo, não é obrigatório. O que estão falando que eu estou alterando as coisas, assim, de forma abrupta? Vamos começar a olhar de quem tem interesse, de fato, nessa conversa aqui? O pessoal que fez videozinho aí, mencionando um monte de coisa absurda, mas não consegue pontuar claramente o que nós estamos tirando de direito, porque não tiramos nada, não conseguiu. Não, ele é um malvado, nós não vamos votar nele. Não precisa votar em mim, não, meu. Vota em quem está explorando vocês aí. Quem está defendendo fica para os outros. Eu fiquei um pouco chateado, um advogado que apareceu das contas dizendo que é defensor. É ele que vai ficar muito rico, viu? Deve estar já, porque ele deve adorar esses conflitos. O que nós temos como mandato aqui, e é um mandato muito voltado para o pequeno empreendedor, porque é da onde eu nasci, nascendo do zero na empresa, sabem todas as dificuldades que é empreender no Brasil, é poder deixar um Brasil muito mais simples. Para você que quer empreender, sem ter que ficar obrigando a associar qualquer associação, que eu nem sei se tem representatividade mesmo que se diz ter. Tem que tomar cuidado com isso, gente, para vocês não serem manipulados por pessoas que não sei se têm interesse com vocês, não. Uma outra questão, só para falar muito aqui, muita gente, muitos representantes, e a gente entende isso, fizemos até essa análise, falou assim, olha, Alex, o que a gente quer mesmo são duas coisas. A primeira coisa que a gente quer é redução de impostos de IPI do automóvel, porque a gente gasta um monte. Também a gente quer que aqueles mostruários que nós temos que pagar, a gente possa vender esse mostruário depois para poder fazer o girar. O pessoal têxtil falou muito isso. Nós analisamos isso. Mas o problema de você fazer a redução do IPI para os automóveis é que uma vez a gente faz isso, várias outras categorias vão acabar fazendo. Para nós é um pouco ao contrário. Acho que não tem que ter categorias que têm isso, e aquelas que têm a gente até gostaria de tirar, a verdade é essa. Porque se todo mundo pagar o tributo, o Brasil paga menos tributo. Eu sou um deputado muito ligado à reforma tributária, e tendo que a gente conseguir a reforma tributária, nossa, o Brasil vai dar uma bombada tão grande, mas tão grande, que vocês vão vender muito. E tudo que o representante quer é vender muito. E a segunda grande reclamação é, por que eu preciso estar ligado a conselho para poder fazer uma função que eu sei, que ninguém precisa me ensinar, que eu sou autônomo, que eu tenho toda a capacidade. Por que eu tenho que ficar pagando todo mês o conselho? É uma questão a ser discutida. O Paulo tem uma boa dúvida aí. Por que é que no PL está previsto que, em caso de não haver a justa causa, né, a empresa pode buscar reaver? Eu acho que o Hugo, que é jurista, ele pode responder muito bem isso, que é uma questão técnica. Isso. Por que a empresa pode reaver? Porque no final da relação, o que vai acontecer? Só um minuto aqui. O que foi? Porque assim... Só para eu conseguir ler ali, que eu não tinha lido. Não, mas a questão, eu explico isso aqui. A questão toda é a seguinte, é uma verba indenizatória por alguém que abriu o mercado durante anos e anos que tem essa representação. Então, a empresa também não pode ser malandra de usar uma pessoa muito boa para abrir o mercado, estabelece a relação e depois tira isso e joga uma pessoa mais barata. Então, é uma verba indenizatória. Agora, o que o Hugo vai completar aqui? Vai. O argumento jurídico é o seguinte, porque se é uma verba indenizatória, a empresa... O pessoal caiu, né? Essa coisa de tecnologia caiu aqui, então voltamos. Mas vai concluir, vai. Só para concluir. Então, faz uma pergunta e... A pergunta é, por que o PL prevê que a empresa possa reter os valores do 1/12 quando o representante comercial dê causa ao fim do contrato? Porque o 1/12 é uma verba indenizatória. Então, se ele recebe essa verba sem que haja indenização, no caso, seria enriquecimento ilícito. Isso a lei brasileira proíbe. E para deixar claro, assim, o principal objetivo desse projeto é colocar o dinheiro na mão do representante comercial. O que a gente conversa muito lá no gabinete, que é uma coisa do mandato, é liberdade com responsabilidade. Se o representante comercial e, inclusive, a empresa, se a empresa tem a liberdade de fazer o pagamento do 1/12 anual
e o representante comercial tem a liberdade de receber esse dinheiro, cada um que arque com as responsabilidades das escolhas da alocação desses recursos ou da forma que vai ser. Então, o que a gente quer, na verdade, é que seja dada essa liberdade às partes. Só, de novo, concluindo, eu acho que a mensagem é essa. Ninguém perdeu nada, o 12 avos continua, não foi tirado do projeto. O prazo de cálculo nos novos contratos vai ser no máximo 10 anos, não é a vida inteira do contrato, né? E isso é para poder alinhar com o Código Civil brasileiro, que prevê já isso, então é segurança jurídica. Botar o dinheiro na mão do representante comercial mais cedo para garantir que ele não fique com algo que supostamente é uma poupança, que não tem nenhum reajuste, é só correção monetária, e antes aí ele decide, então eu acho que isso é bom também. E só lembrando que, assim, no balanço desse projeto, quando a gente vê todo o balanço desse projeto, assim, eu só consigo ver que quem vai contra ele é aquele que quer criar uma relação de dependência forçada, que é baseada num 12avos que vai virando. Mas essa dependência forçada, ela acaba sendo um perde-perde. Porque o representante comercial, quando quiser ir embora, porque está muito ruim a relação, porque está sendo explorado aí pelo contratante, ou porque está diminuindo as comissões, ou porque mudou o dono, ou porque o produto ficou desatualizado, ou porque a empresa mudou as condições de trabalho, ficou tudo ruim, ele não consegue. E para a empresa do mesmo jeito. O representante não quer mais trabalhar, dá relaxo, não vai mais visitar os clientes, trata mal o cliente, faz um monte de coisa, também não consegue mandar ele embora, porque tem essa dependência tóxica baseada um acúmulo de um 12avos. Então, vamos eliminar essa relação tóxica, vamos deixar as relações mais saudáveis entre as partes, e assim a gente consegue fazer com que essa relação de representação comercial fique até mais forte, mais baseada em qualidade e em méritos de ambas as partes. Isso aí. O vídeo vai estar disponível no YouTube, respondendo a Larissa ali, de maneira completa, vai ser cortado e juntado com a outra parte aí também, para ficar mais fácil quem quiser assistir. E é isso aí, gente. Eu espero ter esclarecido tudo isso. A live é um complemento de uma audiência pública que foi feita, de conversas com vários representantes comerciais que foram no nosso gabinete, do Confere que foi no nosso gabinete. Nós não gostamos das manifestações que foram feitas, tirando ou botando em dúvida a nossa idoneidade e, assim, de forma muito desonesta, não contando a verdade de que esse projeto de lei ficou na mão do Confere durante muitos meses para eles poderem contribuir, ficou na mão da CNI. Aí havia algumas partes, nós concordamos, vamos colocar, protocolar o projeto. A Confere falou assim, me dá 90 dias. Eu falei, não, meu amigo, você já tem 60 dias de análise, não tem mais o que esperar, isso tem que andar, é importante que esse projeto dê serenidade. E leiam todos os pontos, que é uma opção, que não é tirado nenhum direito e que melhorou muito para quem trabalha corretamente. Seja representante comercial, seja as empresas. Pessoal, muito obrigado. Acho que nós tivemos sucesso aqui na transmissão dos conhecimentos. Quem tiver dúvidas, estamos à disposição. Agora você, quem chega xingando, fazendo hashtag nem lê o negócio, agredindo, que não procura melhorar a relação, infelizmente, tem sempre alguém que talvez tenha uma tetinha aí que está vivendo bem, e esse vai agora ter que estabelecer uma nova relação e talvez não goste. Mas cuidado para não serem manipulados, principalmente por aqueles que os exploram. Obrigado e até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.